Olá! A forma como a gente constrói software com inteligência artificial está passando por uma mudança. E que mudança! Hoje vamos entender a diferença fundamental entre uma IA que simplesmente responde e uma que decide. Certo, vamos direto ao ponto. Para quem é da área de engenharia de software, o que de fato muda quando uma IA para de só executar uma tarefa pontual e começa um processo contínuo para atingir um objetivo? Então, para a gente entender o que é novo, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e olhar para o modelo que dominou a indústria por décadas, a chamada IA reativa. Esse modelo é excelente para tarefas específicas. Você pede uma coisa, ele faz. Ponto. Mas ele não tem objetivo de longo prazo. Ele não planeja os próximos passos. É tipo um único prompt no ChatGPT, sabe? Ele responde e pronto. O trabalho dele acabou ali. E para quem desenvolve, a analogia perfeita é uma chamada de API. É uma interação linear, sem estado, a requisição chega, a resposta sai e o processo morre. Simples e direto. Agora, vamos virar o jogo. Vamos olhar para um modelo completamente diferente. Uma arquitetura onde o processo, na verdade, nunca termina. É aqui que entra o agente autônomo. A melhor forma de visualizar isso, e essa é a chave de tudo, é pensar num sistema de controle de temperatura industrial. Imagina só, é um processo que está sempre ativo, sempre trabalhando para manter um único objetivo. Diferente daquela chamada de API que termina, esse sistema aqui está num loop constante. Ele fica o tempo todo percebendo o ambiente com sensores, decidindo o que fazer e agindo para manter a temperatura ideal. Isso sim é um comportamento orientado a um objetivo. Então, o ponto principal é esse. Não estamos falando de uma nova linguagem de programação, mas de uma nova arquitetura. A gente sai de uma transação única para um ciclo de decisão que simplesmente não para. Beleza, vamos usar essa analogia do sistema de controle para desmontar e entender os três componentes essenciais que formam qualquer agente autônomo clássico. Olha que interessante. Os componentes físicos do sistema de controle se traduzem perfeitamente para as partes conceituais de um agente. Os sensores de temperatura viram os sensores do agente. O controlador central é o mecanismo de decisão. E as válvulas? São os atuadores, a forma como ele age. A lógica é exatamente a mesma. E aqui está a estrutura formal. Um agente tem sensores para perceber o ambiente, um mecanismo de decisão, que é o cérebro, que planeja, e atuadores para agir e mudar as coisas. É um ciclo contínuo de perceber, pensar e agir, e não um evento isolado. Entender essa diferença entre uma ferramenta e um agente é a chave para a gente enxergar para onde a indústria de software está indo. Resumindo, uma ferramenta de IA executa uma tarefa e para. Um agente, por outro lado, recebe um objetivo. Aí ele conduz um processo inteiro, decidindo a cada momento qual é o próximo passo para alcançar aquele objetivo. E isso já saiu da teoria, viu? O surgimento de agentes como o Devin, o primeiro engenheiro de software de IA, mostra que essa mudança de paradigma é real. A gente está saindo da era dos assistentes de código e entrando na era dos parceiros autônomos. Se tiver uma coisa para guardar de toda essa análise, é esta distinção, que é simples, mas muito poderosa. A IA reativa responde a uma pergunta. A IA agentic pergunta a si mesma: ok, e agora? E isso tudo deixa a gente com uma pergunta fundamental para o futuro da nossa profissão, né? Como o desenvolvimento de software vai mudar? Essa transição de usar uma ferramenta para de repente ter um colega de trabalho autônomo? Bom, essa história está apenas começando.